Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Fórmula 1. Nós tivemos no último final de semana a realização do Grande Prêmio do México da categoria, prova vencida pelo Lewis Hamilton, 83ª vitória dele na carreira, né? Um número absurdo. Hamilton aí chegando muito próximo do recorde histórico do Michael Schumacher, uma coisa que a gente nunca imaginava que ia acontecer, né? Enfim, vitória do Hamilton, Vettel chegou na segunda posição e o Bottas completou no terceiro lugar, né? Justamente esse terceiro lugar do Bottas foi o que impediu o Hamilton de confirmar de fato, né, e tornar oficial o seu hexacampeonato, mas a gente já sabe, Hamilton é campeão do mundo, né, não tem como ele perder o título nessas últimas 3 provas, e o que vai acontecer nos Estados Unidos é apenas a confirmação e toda aquela cerimônia do título, né, mas enfim, o título já é dele, né. A corrida nesse domingo ela prometia bastante, né? Mas, enfim, o desenvolvimento dela não foi tão emocionante quanto pareceu, né? Quanto parecia que ia ser, aliás, né? O que aconteceu? Os pneus duros duraram muito mais do que todo mundo esperava, né? Se esperava uma corrida de 2 até 3 paradas, tinha algumas equipes falando, por conta do alto desgaste, especialmente dos pneus macios e dos médios, né? Isso acontecia tanto com as equipes pequenas como com as equipes grandes, né? A gente viu o maior exemplo dessa situação dos pneus macios não funcionarem são as equipes intermediárias que passaram por Q3. Se vocês olharem, tanto as duas Toro Rosso como o Sainz, né, já que o Norris caiu fora, o Sainz foi o carro da McLaren que sobrou. Esses 3 pilotos terminaram atrás da posição de largada. Eles andaram para trás a corrida toda, né? E um dos principais motivos é por eles terem largado com o pneu macio. Eles foram obrigados a largarem com o pneu macio. Então, realmente, o pneu macio nesse final de semana era um dos vilões das equipes e um dos motivos, né? Para a gente esperar uma corrida com muitas paradas e, logicamente, uma corrida com bastante acontecimento ali, trocas de posição e tudo mais. Até tivemos, mas né, dava a sensação que a gente iria ter mais. O que aconteceu? Hamilton foi o primeiro a parar, parou ainda antes da volta 20 e colocou pneus duros, conseguindo levar o carro até o final da prova. Então ele andou ali, né, mais de 2 terços da corrida com um jogo de pneus. Logo depois, o Vettel e o Bottas seguiram a estratégia dele, mas como eles pararam depois, né, eles acabaram perdendo o tempo, já que o Hamilton conseguiu dar voltas muito rápidas no início do seu stint com os pneus duros. E no final da corrida não aconteceu também uma outra situação que a gente esperava, que era aquela queda abrupta no rendimento dos pneus duros do Hamilton, já que eles estavam ali por muito tempo, né? Nem Bottas e nem Vettel conseguiram sequer se aproximar de fato do Hamilton para conseguir uma manobra, para tentar uma manobra e buscar a vitória, né? Enfim, foi um final de semana um pouquinho estranho, especialmente por conta dessas circunstâncias, né? Mas o que vale é você estar ali para aproveitar, né, aquela situação que eu sempre digo que é maximizar o resultado, aproveitar as oportunidades que a corrida oferece para você. E a Mercedes faz isso como ninguém, né? Então, mais uma vez, eles apareceram ali para aproveitar essa situação desse rendimento inesperado dos pneus duros, colocando 2 carros no pódio, né? O Hamilton, mais uma vitória inquestionável, não tem nem muito o que falar.
não errou em nenhum momento da corrida, né? A gente fala, né, não precisou brigar, não precisou ultrapassar ninguém, mas assim, Hamilton conseguiu dar 50 voltas com o jogo de pneu, não travou o pneu uma vez, não errou curva uma vez, não cortou caminho, não se meteu em confusão com o retardatário, não fez nada de errado. Tá, uma vitória merecida do Hamilton. Na segunda posição, um Sebastian Vettel que também tem motivos para ficar feliz, né? A gente lembra do Vettel algum tempo atrás com a moral lá embaixo, ele sendo derrotado pelo Leclerc dia sim, dia também, não conseguindo defender a posição, errando muito sob pressão, né? Quando precisava fazer voltas rápidas durante a corrida, o Vettel não conseguia, acabava cometendo erros. E ele conseguiu fazer pelo menos isso, né? Se ele não teve no nível do Hamilton nesse final de semana, ele teve num nível bom comparando consigo mesmo, né? Conseguiu aí um segundo lugar muito honroso e voltou a encostar no companheiro de equipe na classificação do campeonato. A gente tem a briga pelo terceiro lugar ainda muito viva nessas últimas provas. E o Bottas chegando na terceira posição, fazendo aquela corrida padrão dele, né? O Bottas é um dos pilotos mais consistentes que a gente tem no grid, muito provavelmente o piloto mais consistente. O que falta para o Bottas é um pouquinho mais de arrojo, né? Ter aquele talento nato na hora da ultrapassagem. Isso ele não tem e muito provavelmente não vai mostrar durante toda a sua carreira na Fórmula 1. Mas enfim, o panorama geral da corrida é esse. E o outro assunto que eu trago aqui para a gente conversar um pouquinho sobre é o Max Verstappen, né? Eu acho que ele foi o assunto que esteve debaixo dos holofotes nesse final de semana e possivelmente o único que merece a nossa atenção aqui nesse vídeo de hoje, né? Enfim, muita polêmica com relação ao Max. Aqui no Brasil a gente ainda tem, quem não viu, acredito que a maioria viu, mas dá uma passadinha no Twitter do Reginaldo Leme, vê o que ele falou sobre o Max, né? Chamou o Max de idiota no domingo, no sábado, aliás, né? Depois da sessão de classificação. Enfim, galera tweetando muito sobre isso, toda uma discussão em torno, né? Enfim, o que aconteceu com o Verstappen, né? Ele foi afoito no sábado. Eu acabei não assistindo a classificação, mas acompanhei o noticiário depois. Ele não precisava ter dado aquela declaração e principalmente ele não precisava ter colocado em risco a pole provisória que ele tinha. Não, o Verstappen tinha a primeira posição ao final da primeira tomada, né, da primeira tentativa do Q3. Ele sabendo da situação não precisava ter acelerado em uma situação de bandeira amarela na pista, né? E no domingo foi um pouquinho mais complicado ainda a situação, né? Por quê? O Verstappen sabia que ele tinha um carro muito veloz para aquela pista, um carro capaz de vencer a corrida. Teve um entreveiro ali na curva 2 com Hamilton, mas foi mais uma situação de corrida mesmo, né? Não teve um culpado. Hamilton acabou perdendo um pouquinho da traseira, espalhou a curva, ele mesmo foi para fora. E o Verstappen, como estava do lado de fora, né, consequentemente acabou tendo que ir parar na grama também. Mas né, não foi nada intencional, não tem nem porque discutir isso daí. Mas parece que o Verstappen ficou ainda mais mexido, mais irritado com a situação. E quando ele estava tentando voltar para as posições da frente na corrida, tentou uma manobra muito otimista para cima do Bottas, né? No estádio, mergulhou ali totalmente sem necessidade, e esse é o principal ponto, né? Sem a necessidade, né? Verstappen tinha um carro muito rápido, ele é um piloto melhor que o Bottas, ele sabe disso, nós sabemos disso, até o Bottas sabe disso. Então, assim,
ele ia ter condições de fazer essa ultrapassagem de uma maneira mais segura, né? De novo, o que o Verstappen fez? Foi lá e se colocou em uma situação de risco, arriscou demais aonde não deveria. Essa é uma situação em que ele não precisava ter tomado tantos riscos, né? Arriscou, tem que arcar com as consequências, né? O Bottas não é culpado, ele simplesmente não teve tempo de reação hábil, né? O Verstappen, como eu falei, ele mergulhou e não tem do que reclamar, né? É uma crítica ao estilo do Verstappen? Não necessariamente, né? Mas, assim, ele ainda está no processo de amadurecimento, né? Ele precisa entender que não tem como ele ganhar todas as corridas nas 2 primeiras voltas, ou, enfim, logo em que ele se aproxima do piloto que está na frente, ele vai chegar e passar de passagem e colocar 2 segundos por volta em cima do outro piloto. Ele precisa entender que a corrida, ele precisa desenvolver a sua leitura de corrida, né? Entender como as coisas estão acontecendo, qual que é o momento de atacar. E esse tipo de situação só vem com o tempo, né? Tudo bem, o Verstappen já tem algumas temporadas com a Red Bull, já ganhou algumas corridas e tudo mais. Só que ele ainda não brigou por títulos, né? Ele ainda está numa fase um pouquinho diferente. A gente precisa entender isso até para a vida. Pessoas têm tempos diferentes. Então a gente não pode comparar o tempo que o Leclerc demorou para amadurecer com o tempo que o Verstappen vai demorar para amadurecer. São pessoas diferentes, são mentes diferentes, né? Eles cresceram em um contexto diferente, em um país diferente, tiveram uma educação diferente. Então tudo isso influencia no processo de amadurecimento. E o que acontece nesse momento é que o Verstappen ainda tem muito a amadurecer. Ele é um piloto fantástico, tá? Um dos melhores dessa geração, indiscutivelmente. Mas em termos de leitura de corrida, em termos de como se portar em uma briga, no desenvolvimento da corrida em si também, o Verstappen ainda precisa evoluir bastante, né? Mas é um processo natural e que eu acredito que vai acontecer sem maiores complicações nas próximas temporadas, tá? Bom, galera, por hoje é isso. Encerramos o vídeo por aqui. Nós voltamos então na semana que vem para comentar sobre o GP dos Estados Unidos, muito provavelmente falando aí sobre a confirmação do hexacampeonato do Hamilton. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também nesse vídeo, né? Fazer aí um recap da caminhada do Hamilton até esse hexacampeonato e, enfim, analisar aí possíveis situações que vão acontecer no Grande Prêmio Norte-Americano. Beleza, galera? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa aí sua sua crítica, enfim, sua ideia para nós nos comentários. A gente vai estar sempre lendo e respondendo, né, o que for possível aí para continuar o debate, fazer uma situação bem legal sobre a Fórmula 1 aqui no canal, beleza? Abraço e até mais!